Diálogo Ancestrais. Hoje eu venho falar do desespero. Um desespero que talvez seja uma das experiências mais humanas que existem. Quem nunca se sentiu desesperado em alguma situação de nossa vida, em algum cenário de nossa vida? Talvez nesse momento que você vê esse vídeo, algo, quando eu falo desespero, te engatilha algo na sua vida que te tira o sono, te gera preocupação. Todos nós, em algum momento, já fomos visitados por ele. Não importa a idade, a religião, a condição financeira ou a experiência de vida. Como eu havia dito, é algo humano. Mas o que é, afinal, o desespero? Você pode me dizer nos comentários? O que é, afinal, o desespero? Talvez o desespero seja uma tentativa da mente de sobreviver quando ela acredita que não existe o amanhã. Ele não nasce apenas na dor. Ele nasce da convicção de que a dor ela nunca vai passar. Quando estamos desesperados, nossa percepção do tempo se rompe. O presente parece infinito, o sofrimento ocupa todo o horizonte e esquecemos das maiores leis da natureza, que é tudo se transforma. Sabe, nenhuma noite convenceu o sol de deixar ele de nascer. Nenhuma. Um aprendeu a conviver com o outro. Entretanto, existe uma armadilha aí. O desespero pode nos conduzir para aquilo que parece ser reflexão. Mas será mesmo reflexão? Existe uma diferença profunda entre refletir e ruminar, né? Ruminar esse redemoinho de ideias que o desespero nos leva. Seja de como pagar aquela conta, seja de como tirar boas notas na escola, seja de como orgulhar as pessoas que eu amo. A reflexão amplia a consciência. A ruminação gira em círculos. Quando o desespero encontra uma mente que busca respostas, ele pode se disfarçar de profundidade. E aí vem o pensar muito, analisar tudo, criar dezenas de possibilidades. Lembra? Um redemoinho. Isso com certeza gera ansiedade. Isso com certeza aperta o seu peito. Isso com certeza te leva à loucura. Isso com certeza acaba com a sua saúde mental. Criamos dezenas de possibilidades nesse processo e acreditamos estar caminhando. Mas na verdade, estamos enganando nós mesmos, viu? Porque estamos exatamente no mesmo lugar. Lembra? Um redemoinho de reflexões e ideias. E o desespero ainda está lá. Mas nesse processo existe uma gestação bem silenciosa, na sutileza universal em sua volta, que só apenas aqueles despertos conseguem perceber dentro de si. Nasce um ciclo silencioso de desespero, reflexão excessiva, dúvida, medo de errar, paralisação, estagnação e acomodação. E esta análise é talvez a consciência necessária que você precisa ter consigo mesmo, o diagnóstico necessário que você precisa ter consigo mesmo quando se olha no espelho,
quando para e respira, estar acordado por si, desse oceano e universo que ocorre dentro de você. E talvez a acomodação seja uma das formas mais discretas desse sofrimento. Ah, só mais uma partida, só mais 5 minutinhos, só mais um episódio. Só mais um Reels, só mais uma scrollada. Só mais um doce. Só mais. É uma fuga. E o redemoinho acontecendo. Mas isso tudo não é confortável. No fundo, você está travando uma guerra. Há uma guerra acontecendo. Mas porque depois de muito tempo tentando sair desse processo de redemoinho, o ser humano passa a referir-se a uma dor conhecida de um futuro desconhecido. E aí que surge essa pergunta importante para nós. Quando agirmos, quando estamos presos nesse redemoinho? De que maneira você age quando você se identifica esse redemoinho? Deixa aqui nos comentários. Quais são as ferramentas que você usa para sair dessas correntezas do seu eu, do seu I self? Talvez a resposta não seja esperar a coragem aparecer. Talvez seja diminuir o tamanho da ação. Quando estamos desesperados, pensamos que precisamos resolver toda a vida. Mas a natureza nunca funciona assim. Nem tudo é no nosso tempo. E grande maioria das vezes temos que aprender isso da pior forma. Suportando o processo, acreditando no processo e no consciente no agora. Mas não subestimando o futuro e descartando os ensinamentos do passado. Um equilíbrio numa corda bamba. Não é à toa que o crucifixo, né? O alto, o baixo, um lado e o outro. São dualidades em polos diferentes. Uma semente não tenta virar uma árvore no primeiro dia. Ela apenas rompe a própria casca. Esse é o primeiro movimento. Ele é pequeno, é silencioso, quase invisível. Assim como as raízes debaixo do solo. Mas é suficiente para transformar completamente o seu destino. Talvez seja isso, levantar da cama, fazer uma ligação, escrever uma página, enviar uma mensagem, pedir ajuda, respirar. Qualquer ação que interrompa essa sua inércia. Existe uma verdade aí. A ação produz mais clareza do que o pensamento. Fala pra mim aqui, o quanto você tem planos para salvar esse mundo? E quando eu digo esse mundo, é o seu mundo, a sua vida, a sua realidade, a sua consciência, você agora. Mas do quanto está só no campo do ar, do mental, da sua mente. Há fileiras e fileiras de arquivos armazenados. Mas do quanto você põe em ação, quanto você põe em prática. Qual é a desculpa que você coloca na qual você não materializa aquilo que você sonha, aquilo que você pensa, aquilo que você tem vontade. A ação produz mais clareza do que o pensamento. Não se deixe levar pelo redemoinho. Nade contra a correnteza. Essa é a primeira ação. Faça com aquilo que você tem. A ação produz mais clareza do que o pensamento. Porque só a prática leva à perfeição.
E muitas respostas não aparecem enquanto estamos parados. Elas surgem durante a caminhada. Os nossos ancestrais compreenderam isso de muitas formas. Eles atravessaram guerras, deslocamentos, escravidão, perdas e reconstruções. Os que permaneceram não nos deixaram apenas histórias de sofrimento. Também nos deixaram a capacidade de continuar. Talvez seja isso que chamamos de herança ancestral. A capacidade de continuar, independente de qual desafio ocorra em sua vida. Mas mais que isso, mesmo com as costas abertas, cheias de sangue, e se jogava sal para estancar essas feridas, eu ainda sorria. Eu ainda agradecia. Entende? Estado de consciência, nadar contra o redemoinho. E a vida nos coloca em esse redemoinho automaticamente. O sobrevivencialismo, os desafios do dia a dia, os atravessamentos imprevistos que a torre nos oferece. Quem não sabe, a torre é um arcano maior que traz sobre a significado dessa imprevisibilidade dentro do campo da vida cotidiana, mas isso não importa. Pois importa sim, pois temos que ter a consciência de passar por esses desafios de transformação e não ver aquilo como um desafio no qual não conseguimos vencer, transpassar ou aprender. Não é apenas sangue, mas a resistência. Talvez o oposto do desespero não seja a felicidade, talvez seja a confiança. A confiança de que você ainda não conhece todos os capítulos da sua própria história. Você está com o papel e o lápis nas suas próprias mãos. E o que você escreve é a autoria sua. Tenha confiança. Não dê ouvidos para os sussurros dos desesperos que traz, acabou, não vai dar mais, isso não é para você. A vida muitas vezes nos dá a resposta de que apenas você chegou até aqui. Apenas você chegou até aqui. Entende? Se o desespero, ele não tem um arquétipo da prisão, um redemoinho não ser essa prisão. Não, ou melhor, o desespero tem um arquétipo de uma encruzilhada. E te bota em um posicionamento, em uma posição de movimento e escolha. E o que te estagna, muitas das vezes, é a questão da escolha. É a falta da ação para escolher. E muitas das vezes você deixa que escolham por você. E é aí que eu te entrego a chave. Chega para escolher uma direção. E talvez o primeiro passo dessa escolha não seja encontrar todas as respostas. Talvez seja romper a própria casca. Eu me pergunto agora, e venho a imaginar o processo de uma lagarta, na qual tem todo um preparo de alimento, de nutrição, para sua matéria, para potencializar ela a adentrar dentro dessa casca. Mas a questão não é essa, a questão é o que vem logo depois. E eu gostaria que vocês, dentro dessa filosofia, esse diálogo ancestral, me deixassem aqui esse comentário final sobre o que será que a borboleta sente quando rompe a sua casca e se liberta com sua nova forma.
Será que o processo de quebrar a casca dói? Se doesse, se dói, será que torna difícil o processo de abrir e libertar? Ou a força de se libertar com a ansiedade das novas asas desse novo ser faz com que ela não digo romantizar a dor. Não é isso que eu digo, mas mesmo diante da dor continuar, porque a dor um dia passa, ela cicatriza, ela transforma, ela nos ensina. Mas o que fazemos a partir da dor é o X da questão. Esse é o X da questão. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para apoiar nosso canal. Siga-nos para mais conteúdos como este. Descrições desse vídeo tem mais informações a respeito de como toda cura oracular ancestral possa vir estar contribuindo e potencializando. Deixe nos comentários o que você achou. Feedbacks construtivos são bem-vindos aqui. E desejo paz profunda em seu dia. Baba Mi Oxalá abençoe. Baba Mi Oxoguian lhe dê sabedoria e levante sua cabeça nos momentos difíceis. E lembre-se, não seja o seu próprio inimigo. Pelo contrário, seja seu aliado, seja seu amigo. Seja o amor de sua vida. E construa a vida na qual você merece. Porque tu és capaz. Paz profunda, seres amados.